Boa noite, viajante do canal Vozes do Silêncio. Ajeite seu travesseiro, se aconchegue confortavelmente e prepare-se para uma viagem ainda mais longa e profunda do que antes. Hoje, vamos embarcar em uma jornada que atravessa não apenas séculos ou milênios, mas dezenas de milhões de anos. Vamos caminhar, passo a passo, por uma estrada feita de ossos antigos, fogueiras apagadas, muralhas, cidades e, por fim, telas iluminadas que brilham no escuro do seu quarto. Vamos contar, com calma, a história da humanidade. Não é uma história apressada, não é um resumo de colégio, não é uma lista de datas. É uma narrativa longa, tranquila, pensada para que você possa se deixar levar pela imaginação enquanto o sono se aproxima. É a história de como criaturas semelhantes a macacos, vivendo em florestas e savanas, acabaram construindo pirâmides, naves espaciais, computadores e inteligências artificiais. Então, respire fundo. Sinta o ar entrando lentamente pelos pulmões. Deixe o peso do seu corpo afundar um pouco mais no colchão. Permita que os sons do mundo lá fora se tornem apenas um pano de fundo distante. A partir de agora, viajante, a única coisa que importa é a voz que conta esta história e as imagens que você cria dentro da sua própria mente. Temos uma noite longa pela frente, muito longa mesmo. Ato 1. As origens primárias, quando ainda éramos macacos. Para começar, precisamos ir tão longe no tempo que qualquer noção de que história desaparece. Não existiam cidades, não existiam humanos, não existiam sequer os continentes exatamente como os conhecemos hoje. Imagine a Terra há dezenas de milhões de anos, florestas densas, um ar úmido, cheiros de folhas, de terra molhada, de vida primitiva. Nessas florestas, viviam pequenos primatas. Não eram humanos, não eram macacos exatamente como os que conhecemos hoje, mas criaturas ágeis, com mãos que agarravam galhos e olhos atentos para detectar perigos. Saltavam de árvore em árvore, viviam em grupos, cuidavam dos filhotes. Eram nossos parentes muito, muito distantes, um elo perdido numa cadeia quase infinita de ancestrais. Com o passar de dezenas de milhões de anos, o clima do planeta mudou várias vezes. Florestas diminuíram em alguns lugares, savanas se abriram em outros. Alguns desses primatas desceram com mais frequência ao chão. Em vez de viver apenas no alto das árvores, começaram a explorar o solo, a caminhar entre gramíneas, a enfrentar novos predadores e novos desafios. Entre cerca de 8 e 6 milhões de anos atrás, as linhagens que hoje conhecemos como gorilas, chimpanzés e humanos começaram a se separar. É como se uma mesma família tivesse decidido seguir caminhos diferentes em uma grande bifurcação evolutiva. Uma parte virou gorila, outra parte tornou-se chimpanzé e bonobo, e uma linhagem muito específica, pequena e frágil, começou a trilhar o caminho que levaria, bem mais tarde, até nós. Passam-se milhões de anos. Entre cerca de 5,8 e 2,5 milhões de anos atrás, encontramos seres que os cientistas chamam de Australopithecus. Imagine uma criatura que ainda tem muitos traços de macaco, mas já mostra um comportamento peculiar, começa a andar sobre duas pernas. Não o tempo todo, mas com crescente frequência. Esse simples detalhe, levantar o corpo sobre duas pernas, muda tudo. Andar ereto libera as mãos. De repente, é possível carregar frutas, carregar filhotes, carregar galhos, carregar pedras. É possível enxergar mais longe acima da grama alta da savana. É possível, aos poucos, transformar o corpo em algo preparado para uma outra forma de vida. O cérebro ainda é pequeno, o rosto ainda lembra bastante um macaco, mas, silenciosamente, um novo tipo de ser está se formando. Algum tempo depois, por volta de 2,5 milhões de anos atrás, surge uma espécie chamada Homo habilis, o homem hábil. Recebe esse nome porque começa a mostrar algo extraordinário, a fabricação de ferramentas de pedra. Pegam rochas, batem uma na outra, produzem lascas afiadas. Com elas, rasgam carne, quebram ossos, cortam raízes. É um passo simples, mas gigantesco, não dependem mais apenas do corpo. Eles ampliam o corpo com tecnologia, mesmo que seja uma tecnologia extremamente rudimentar. Com uma dieta melhor, mais rica em calorias e proteínas, o cérebro começa a crescer. A enxurrada de mudanças continua, lenta demais para ser percebida em uma única vida, mas rápida na escala da evolução.
Entre cerca de 1,8 e 1,5 milhão de anos atrás, surge o Homo erectus. Agora temos um ser com uma postura claramente ereta, um corpo mais parecido com o nosso, braços e pernas proporcionais, e um cérebro ainda maior. E com o Homo erectus chega um elemento quase mítico da nossa história, o fogo. O fogo não é apenas uma chama. É a capacidade de controlar a noite. Com o fogo, é possível afastar predadores, aquecer o corpo, cozinhar alimentos, transformar raízes duras em algo mastigável, tornar carne mais segura e nutritiva. Ao redor da fogueira, grupos se reúnem. Talvez, ali, ainda sem linguagem como a nossa, surjam as primeiras formas de contar coisas, de gesticular, de compartilhar experiências. O fogo cria um círculo de luz no meio da escuridão, e dentro desse círculo nasce algo que, um dia, chamaremos de cultura. Longos períodos se passam. Surgem outras espécies humanas arcaicas, como os neandertais e os denisovanos. Em regiões frias, como a Europa, os neandertais desenvolvem corpos robustos, adaptados ao frio intenso das eras glaciais. Criam ferramentas complexas, enterram os mortos, possivelmente cuidam de doentes e idosos. Eles não eram brutos como por muito tempo se pensou. Eram inteligentes, apenas de uma forma diferente da nossa. E então, há cerca de 150 mil a 200 mil anos, na África, surge o Homo sapiens. Nós, seres com cérebros grandes, capazes de linguagem articulada, pensamento simbólico e imaginação complexa. Pintamos paredes de cavernas, deixamos a marca das mãos, desenhamos animais, criamos música, dançamos, contamos histórias. A partir desse ponto, a linha que leva diretamente até você, deitado agora ouvindo esta narração, fica mais nítida. Por um tempo, compartilhamos o planeta com outros humanos, neandertais, denisovanos e talvez outros que ainda nem conhecemos bem. Houve mistura genética. Há fragmentos deles dentro de nós. Mas, pouco a pouco, eles desaparecem. Por volta de 40 mil anos atrás, o Homo sapiens é a única espécie humana restante. O palco do mundo está entregue a nós, ainda pequenos grupos em um planeta gigantesco. Ato 2. A aventura global e a vida de caçadores. Imagine o mundo nesse momento. Não há cidades, não há estradas pavimentadas, não há fronteiras marcadas em mapas. Há apenas grupos pequenos de pessoas, talvez 20, 30, 50 indivíduos, vivendo em bandos móveis, sempre atrás de alimento, sempre atentos às mudanças do clima e das estações. Por volta de 50 mil anos atrás, alguns desses grupos começam a sair da África. Não é uma migração planejada com mapas e planos de viagem. É um processo lento, quase imperceptível. Seguem manadas de animais. Seguem rios. Atravessam vales. Cada geração caminha um pouco além. A distância que um ser humano percorre em uma vida é pequena, mas somada à distância percorrida por milhares de gerações, torna-se uma epopeia global. Da África, alguns grupos vão para o Oriente Médio, depois para a Ásia, depois para o Sudeste Asiático. De lá, atravessam trechos de mar e chegam à Austrália. Outros sobem para o norte, cruzam regiões que hoje seriam inóspitas, mas que naquela época eram diferentes, e eventualmente alcançam a Europa. Muito tempo depois, em uma fase de clima mais frio, quando o nível do mar está mais baixo, alguns grupos atravessam uma ponte de terra que ligava a Ásia ao que hoje é o Alasca. Assim, humanos chegam às Américas. Durante todo esse período, a vida é uma rotina de caça e coleta. Homens, mulheres e crianças participam, cada um à sua maneira, da busca diária por alimento. Caçam animais, grandes e pequenos. Recolhem frutos, raízes, sementes, mel. Conhecem profundamente o ambiente em que vivem. Sabem onde a água é encontrada, quais plantas curam, quais plantas envenenam. A imagem que muitas vezes temos é de uma vida extremamente brutal, mas estudos antropológicos sugerem algo curioso. Em muitos grupos de caçadores-coletores modernos, as pessoas, apesar dos riscos, têm bastante tempo livre. Trabalham algumas horas por dia para conseguir comida, e o restante do tempo é ocupado com socialização, rituais, música, histórias contadas em volta da fogueira. Não é um paraíso, é claro, há doenças, há conflitos, há perdas, mas também não é uma miséria constante.
É uma forma de vida que se sustenta por dezenas de milhares de anos sem destruir o ambiente ao redor. A espiritualidade surge de forma espontânea. Diante de tempestades, trovões, eclipses, morte e nascimento, as pessoas sentem que há algo além do que os olhos veem. Surgem rituais, danças, amuletos, pinturas em cavernas que talvez representem caçadas, sonhos, medos, pedidos aos espíritos dos animais. Mortos são enterrados com objetos que eles apreciavam em vida, uma ferramenta, um ornamento, como se, de alguma forma, esses objetos fossem úteis em outra realidade. Durante dezenas de milhares de anos, esse é o padrão de existência humana. Gerações nascem e morrem sem conhecer nada diferente. O mundo não tem países nem governos no sentido que conhecemos. Não há exércitos permanentes, não há burocracia, não há impostos. Há alianças de grupos, conflitos ocasionais, mas nada que se aproxime das guerras massivas dos tempos modernos. Se você pudesse passar uma noite ao lado de um desses grupos, sentado perto da fogueira, talvez se surpreendesse em perceber algo familiar, pessoas rindo, brigando por coisas pequenas, cuidando de crianças, contando histórias de antepassados, comentando o clima. Você escutaria sons de línguas estranhas, mas veria gestos muito humanos. O passado, de repente, deixaria de parecer tão distante. Ato 3. A Revolução Agrícola, o momento que mudou tudo. E então, algo acontece. Não de uma hora para outra, claro. Nada na história humana muda de forma tão abrupta quanto às vezes imaginamos. Mas há cerca de 11.700 anos, ao final da última grande era do gelo, condições ambientais começam a ficar mais estáveis em certas regiões do planeta. O clima se aquece um pouco, os glaciares recuam, e novas áreas se tornam habitáveis. É nesse contexto que grupos humanos em diferentes partes do mundo, especialmente no Crescente Fértil, uma região que vai da Mesopotâmia ao Levante, mas também na China, na Mesoamérica e em outras áreas, começam a experimentar algo radical: plantar sementes de forma deliberada. Pense no salto mental que isso representa. Em vez de simplesmente colher o que a natureza oferece, as pessoas passam a interferir no ciclo de vida das plantas. Observam que determinadas sementes, quando caem em solo fértil, dão origem a novas plantas. Testam plantar mais perto do acampamento. Descobrem que, se cuidarem dessas plantas, se arrancarem outras que competem por espaço, se afastarem animais, terão uma colheita garantida alguns meses depois. No começo, não é uma agricultura pura. Grupos continuam caçando e coletando, mas passam a complementar sua dieta com grãos cultivados. Aos poucos, à medida que percebem que essas plantas podem fornecer muito alimento de uma só vez, a balança começa a inclinar para a agricultura. Com o tempo, as pessoas ficam menos nômades. Em vez de se deslocar constantemente, começam a construir estruturas mais duradouras, a permanecer mais tempo em um mesmo lugar, a se apegar a um pedaço de terra específico. A agricultura traz um paradoxo. Por um lado, ela dá a capacidade de sustentar muito mais pessoas em uma área relativamente pequena. Uma aldeia agrícola pode ter centenas de habitantes. Por outro lado, a dieta torna-se menos variada, mais dependente de poucos alimentos básicos como trigo, cevada, arroz ou milho, dependendo da região. Muitas evidências indicam que, em comparação com caçadores-coletores, os primeiros agricultores tinham mais problemas de saúde, mais deficiências nutricionais, mais doenças ligadas à aglomeração. Ainda assim, algo poderoso entra em cena: o excedente. Quando se colhe mais comida do que um grupo consegue consumir imediatamente, é possível estocar. E, quando se estoca, é possível sobreviver a períodos de escassez, pelo menos em teoria. Também é possível que alguém controle esses estoques, decida como distribuí-los, troque-os por trabalho, favores, proteção. Nasce, lentamente, a desigualdade estruturada. Com o aumento da população, algumas pessoas deixam de precisar trabalhar diretamente com a terra. Podem se especializar, tornam-se artesãos, comerciantes, sacerdotes, guerreiros, administradores. Surgem vilas que, ao longo de séculos, tornam-se verdadeiras cidades. Moradias mais densas, ruas rudimentares, áreas de encontro, locais de culto. A paisagem muda irreversivelmente. Em poucos milhares de anos, um piscar de olhos na escala da evolução,
o mundo humano passa de pequenos grupos nômades espalhados por vastas áreas a comunidades agrícolas, aldeias e cidades. Esse processo, chamado Revolução Neolítica, é talvez a virada mais profunda da história humana. Sem ela, não haveria impérios, não haveria livros, não haveria escolas, nem mesmo, em última instância, o dispositivo em que você está ouvindo esta história. Ato 4. Os reinos antigos, Egito e Mesopotâmia. Com a agricultura e o aumento da população, surgem as primeiras grandes civilizações que reconhecemos tradicionalmente nos livros de história. No nordeste da África, ao longo do rio Nilo, nasce o Egito Antigo. Na região entre os rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, erguem-se cidades como Uruk, Ur, Nippur, Babilônia. O Nilo é um protagonista silencioso da história. Todo ano, o rio transborda, deposita uma camada de sedimentos férteis nas margens, e depois recua. Esse ciclo relativamente previsível permite que os egípcios planejem as colheitas com segurança. Em um mundo cheio de incertezas climáticas, essa regularidade é um presente. Graças a ela, o Egito consegue uma estabilidade impressionante. Lá, por volta de 5.100 anos atrás, é estabelecido um reino unificado. O faraó, figura central, não é apenas um rei, é visto como um intermediário entre os deuses e os humanos, quase uma própria divindade. Em torno dele, organiza-se uma complexa estrutura de sacerdotes, escribas, arquitetos, soldados e funcionários. As pirâmides, construídas durante o chamado Antigo Império, são um testemunho da capacidade de organização e da ambição dessa civilização. Imagine coordenar dezenas de milhares de trabalhadores, extrair blocos de pedra gigantescos, transportá-los, erguer uma estrutura que, mesmo hoje, 2,5 vezes a idade de toda a história do Brasil, permanece de pé. Cada bloco, cada rampa, cada cálculo de inclinação foi feito por humanos que não tinham computadores, apenas ferramentas simples, matemática rudimentar e muita experiência acumulada. Enquanto isso, na Mesopotâmia, a vida é mais turbulenta. Os rios Tigre e Eufrates podem ser generosos, mas também imprevisíveis. Inundam em momentos menos convenientes, mudam de curso. As cidades-estado que surgem ali, como Uruk, Lagat, Babilônia, vivem em um equilíbrio delicado. Às vezes cooperam, às vezes competem, às vezes entram em guerra umas com as outras. Mas dessas cidades, emergem conquistas notáveis. A escrita cuneiforme, feita com estiletes em tabuletas de argila, surge como uma forma de registrar transações, dívidas, estoques. Com o tempo, a escrita vai além da contabilidade, serve para registrar mitos, leis, histórias. O famoso Código de Hammurabi, um dos primeiros conjuntos de leis escritos que conhecemos, é um exemplo disso. Lá, estão descritas regras sobre propriedade, casamento, punições para roubo e agressão. A partir do momento em que leis são escritas e expostas em lugares públicos, algo muda na relação entre governantes e governados. Ainda é um mundo profundamente desigual, mas a ideia de que existe um conjunto de regras relativamente estável, e não apenas o capricho do rei do dia, é uma semente que germinará em várias direções ao longo da história. Ato 5. Outros impérios antigos, a Ásia, Índia e China. Enquanto Egito e Mesopotâmia se consolidam no imaginário como berços clássicos da civilização, outras regiões do mundo desenvolvem suas próprias histórias sofisticadas. No subcontinente indiano, floresce a civilização do Vale do Indo, com cidades como Harappa e Mohenjo-Daro. Ruas em padrão reticulado, sistemas de drenagem surpreendentemente eficientes, casas com banheiros rudimentares e poços. Tudo sugere um nível de planejamento urbano e preocupação com saneamento que rivaliza com o de muitas cidades de períodos bem posteriores. É curioso pensar que, por razões ainda não totalmente compreendidas, talvez mudanças climáticas, talvez alterações no curso dos rios, talvez conflitos, essa civilização desaparece gradualmente. Ficaram as ruínas e uma escrita até hoje não totalmente decifrada. É como se ouvíssemos uma voz antiga, sussurrando por entre fragmentos de tijolos, mas sem conseguir compreender todas as palavras. Na China, dinastias como a Shang, depois, a Zhou, constroem uma continuidade impressionante. De geração em geração, reis e imperadores estabelecem um padrão de administração que combina poder militar, ritual religioso e uma burocracia de escribas e funcionários. A escrita chinesa,
com seus caracteres, surge e se desenvolve de forma relativamente estável, criando um elo entre diferentes épocas. Um texto escrito há 2 milênios pode, com algum esforço, ser compreendido por leitores modernos. Essa continuidade faz da civilização chinesa uma das mais duradouras da história. Enquanto outros impérios surgem e caem, a China passa por períodos de unificação e fragmentação, mas a memória coletiva, a língua escrita, os clássicos filosóficos e literários, sobrevivem. Mais ao leste, em ilhas e arquipélagos, outras culturas nascem, crescem, criam mitos, rituais, formas próprias de organização. O quadro que se desenha é o de um planeta onde múltiplas civilizações caminham paralelamente, sem contato entre si em muitos casos, mas enfrentando desafios semelhantes. Como alimentar a população, como garantir segurança, como explicar a morte, como manter a ordem. Ato 6. A Grécia e o nascimento da filosofia. Na região que chamamos hoje de Grécia, surge uma constelação de cidades-estado que dará ao mundo ideias profundamente influentes. Atenas, Esparta, Corinto, Tebas e tantas outras cidades vivem uma dança complexa de alianças, rivalidades e guerras. Atenas, em particular, torna-se conhecida por experimentar uma forma primitiva de democracia. Não é a democracia que conhecemos hoje, mulheres, estrangeiros e escravos não participam, mas é uma novidade radical. Cidadãos livres se reúnem em assembleias, discutem leis, votam. Ao lado dessa experiência política, floresce uma efervescência cultural. Filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles questionam tudo. O que é a justiça? O que é o bem? O que é o conhecimento? O que é uma vida boa? Em vez de aceitarem tradições como verdades absolutas, eles convidam as pessoas a examinar crenças, a usar a razão, a construir argumentos. Teatros são erguidos, e neles são encenadas tragédias e comédias que exploram temas como honra, destino, orgulho, vingança, amor e loucura. Poetas escrevem épicos que narram guerras e jornadas, como a Ilíada e a Odisseia. Artistas desenvolvem esculturas que buscam representar o corpo humano com uma mistura de idealização e realismo. Por um tempo, parece que ali, em poucas cidades densas, se concentra uma parcela desproporcional da criatividade humana. Mas, como quase tudo na história, esse período também termina. Conflitos internos, como a Guerra do Peloponeso entre Atenas e Esparta, enfraquecem a Grécia. Logo, surge a figura de Alexandre, o Grande, da Macedônia, que conquista vastos territórios e espalha a cultura grega pelo Oriente. Porém, mesmo esse império se fragmenta após sua morte. Ainda assim, as ideias gregas, especialmente em filosofia, matemática e política, continuarão ecoando pelos séculos, traduzidas, copiadas, reinterpretadas, até chegarem às universidades modernas, às constituições, às próprias conversas sobre ética e verdade que temos hoje. Ato 7. Roma, o império que construiu a civilização. Enquanto o mundo grego se fragmenta, uma cidade que começou de forma modesta, às margens do rio Tibre, cresce silenciosamente. Roma. Fundada, segundo a tradição, em 753 a.C., Roma passa de monarquia a república e, mais tarde, a império. No período republicano, ela aperfeiçoou um sistema político que combina magistrados eleitos, um senado poderoso, assembleias populares e uma complexa teia de leis e costumes. A força de Roma, no entanto, está também na disciplina de suas legiões. Soldados treinados, equipados, organizados em formações flexíveis. Aos poucos, Roma conquista a Península Itálica, depois a Sicília, a Gália, partes da Espanha, do norte da África, da Grécia, da Ásia Menor, da Judéia, e assim por diante. Em seu auge, o Império Romano controla um território imenso, que circunda o Mediterrâneo como um colar de cidades e estradas. As estradas romanas são um capítulo à parte. Construídas com camadas de pedra, cuidadosamente planejadas, elas conectam regiões distantes, facilitando o deslocamento de tropas, o fluxo de mercadorias, a circulação de ideias. Algumas dessas estradas ainda existem hoje, traçando linhas invisíveis que estruturam o mapa da Europa. Roma também desenvolve um sistema de direito que, em muitos aspectos, é a base do direito civil utilizado em vários países modernos. Noções como contratos, propriedade, responsabilidade, cidadania, são organizadas, codificadas, debatidas por juristas.
Mesmo séculos depois, estudantes de direito leem e discutem textos romanos. Mas a glória de Roma tem um preço. A economia depende fortemente da escravidão. Milhões de pessoas são capturadas em guerras, transportadas como mercadoria, obrigadas a trabalhar em propriedades rurais, minas, oficinas e casas. Grandes anfiteatros, como o Coliseu, oferecem espetáculos em que gladiadores, muitos deles escravos, lutam até a morte para divertir a população. A violência é, de certa forma, institucionalizada como entretenimento. Com o tempo, o Império enfrenta problemas, crises econômicas, pressões nas fronteiras, conflitos internos, disputas religiosas, epidemias. O tamanho que um dia foi uma força começa a se tornar um fardo. Em 476 d.C., o último imperador do Império Romano Ocidental é deposto. Não é um momento único em que tudo acaba, mas um símbolo de um processo longo de desagregação. As estruturas urbanas se deterioram, redes comerciais se retraem, a alfabetização cai. A Europa Ocidental entra em um período que, durante muito tempo, foi chamado de Idade das Trevas, embora esse nome não faça justiça à complexidade do que realmente aconteceu. Ato 8. A Idade Média, quando o mundo esfriou. Com a queda do Império Romano no Ocidente, a Europa se fragmenta em reinos menores, ducados, condados. A vida torna-se mais local. Em vez de uma rede integrada de cidades conectadas por estradas, temos comunidades rurais relativamente isoladas, organizadas em torno de senhores feudais. Esse sistema feudal funciona com base em relações de obrigação e proteção. Um camponês recebe o direito de trabalhar uma porção de terra em troca de parte da produção e de serviços, incluindo, muitas vezes, a obrigação de lutar em caso de guerra. Em troca, o senhor oferece proteção militar e alguma forma de ordem. A Igreja Católica se torna a instituição mais estável e abrangente. Em um mundo cheio de incertezas, a Igreja oferece uma narrativa sobre o sentido da vida, o destino após a morte, as regras morais. Mosteiros e conventos são centros de cópia de manuscritos. Monges e monjas passam a vida reproduzindo, letra por letra, textos antigos em pergaminhos. Graças a esse trabalho minucioso, obras de filósofos gregos, textos romanos e escritos religiosos são preservados. A vida do camponês medieval, vista de perto, é dura, trabalho pesado, poucas garantias, doenças, fome em anos de má colheita. Mas há também festas religiosas, mercados, momentos de pausa. A vida tem um ritmo ligado às estações, às colheitas, aos sinos da igreja. Tecnologicamente, a Idade Média não é tão parada quanto se imagina. O uso de arados mais pesados, de moinhos de água e moinhos de vento, de coleiras mais eficientes para cavalos, aumenta a produtividade agrícola. Aos poucos, sobras de alimentos permitem que cidades voltem a crescer. Feiras comerciais surgem, ligando regiões. A partir do século XII, universidades aparecem em cidades como Bolonha, Paris e Oxford. Estudantes e professores se reúnem para discutir teologia, direito, medicina, filosofia. Textos antigos, especialmente de Aristóteles, são redescobertos e traduzidos, muitas vezes a partir de versões preservadas e comentadas por pensadores árabes. As catedrais góticas, com seus arcos pontiagudos, vitrais coloridos e estruturas que parecem desafiar a gravidade, são testemunhos de uma ambição estética e espiritual impressionante. Décadas, às vezes séculos, são necessários para completar uma única catedral. Gerações de artesãos trabalham em projetos que só seriam vistos prontos pelos netos ou bisnetos daqueles que colocaram as primeiras pedras. A Idade Média é, assim, muito mais do que escuridão. É um período de transição, em que a Europa digere o legado romano, interage com o mundo islâmico, convive com pestes devastadoras como a peste negra, e lentamente prepara o terreno para algo novo que virá. Ato 9. O Renascimento e o mundo moderno nasce. Na transição da Idade Média para os tempos modernos, especialmente a partir do século XIV na Itália, temos o que chamamos de Renascimento. Em cidades como Florença, Veneza, Roma, surgem artistas, pensadores, mecenas que olham para o passado clássico, Grécia e Roma, não como algo distante e morto, mas como uma fonte viva de inspiração. Humanistas como Petrarca e Erasmo valorizam o estudo dos textos clássicos, defendem uma educação baseada em línguas antigas, retórica, filosofia.
A arte busca representar o corpo humano com mais realismo, usando perspectiva, anatomia, luz e sombra. Pintores e escultores, como Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael, produzem obras que combinam técnica, beleza e uma curiosidade quase científica. Leonardo, por exemplo, desenha máquinas voadoras, estuda o funcionamento do corpo humano, faz esboços de mecanismos que só se tornariam possíveis séculos depois. Sua mente parece estar sempre alguns passos à frente do seu tempo. Ao mesmo tempo, a invenção da prensa de tipos móveis por Gutenberg, por volta de 1450, muda completamente a forma como o conhecimento é distribuído. Livros que antes eram copiados à mão, caros e raros, passam a ser impressos em séries. O custo cai, a circulação aumenta, ideias viajam mais rápido. Essa nova tecnologia também acelera outro movimento poderoso, a Reforma Protestante. Em 1517, Martinho Lutero publica suas críticas à Igreja Católica, questionando práticas como a venda de indulgências. Graças à impressão, seus textos se espalham rapidamente pela Europa, gerando debates, cismas e, infelizmente, guerras religiosas. Enquanto isso, as grandes navegações abrem novas rotas marítimas. Portugueses contornam a África, espanhóis cruzam o Atlântico e chegam às Américas. O mundo, que parecia enorme e fragmentado, começa a se conectar. Mas essa conexão vem acompanhada de violência, colonização, escravidão, epidemias que devastam populações indígenas, imposição de culturas e religiões. O ouro e a prata extraídos das Américas enriquecem potências europeias, financiam guerras, bancam palácios e igrejas suntuosas. Ao mesmo tempo, milhões de africanos são capturados, transportados à força em navios negreiros e escravizados nas colônias. Durante séculos, o Atlântico é palco de uma rota de sofrimento e lucro, marcando profundamente a história das Américas e da África. O Renascimento, portanto, é um período de luz e sombra. Avanços artísticos e intelectuais convivem com exploração, guerras, intolerância e profundas injustiças. Ainda assim, é inegável que ali se consolidam elementos centrais da modernidade: a valorização do indivíduo, a confiança na razão, a circulação mais rápida de ideias. Ato 10. A Revolução Científica e o Esclarecimento. Dentro desse caldeirão de mudanças, nasce a Revolução Científica. Homens como Copérnico, Kepler, Galileu e Newton começam a olhar para o céu e para a natureza com uma postura diferente. Em vez de aceitar explicações baseadas apenas na tradição ou na autoridade, passam a testar hipóteses, fazer medições, usar matemática para descrever o mundo. Descobre-se que a Terra gira em torno do Sol, e não o contrário. Que os planetas seguem órbitas elípticas, e não círculos perfeitos. Que os corpos obedecem a leis de movimento que podem ser descritas com equações. A ideia de um universo regido por leis naturais, compreensíveis pela razão humana, ganha força. Essa nova maneira de pensar transborda para outros campos. Filósofos do esclarecimento, como Voltaire, Rousseau, Locke, Montesquieu e tantos outros, começam a aplicar o raciocínio crítico à política, à religião, à moral. Questionam o direito divino dos reis, defendem a separação de poderes, a tolerância religiosa, a liberdade de expressão, a ideia de direitos naturais. É como se, durante séculos, a humanidade tivesse caminhado em uma penumbra de explicações tradicionais, e agora começasse a acender lanternas em diferentes pontos do conhecimento, iluminando áreas que antes eram vistas apenas por meio de mitos. Essa luz não é perfeita. Muitas ideias ainda são limitadas, eurocêntricas, restritas a elites. Mas a semente do pensamento crítico está plantada. A convicção de que podemos melhorar nossas sociedades através de reformas racionais, leis justas e educação, ganha espaço. Ato 11. Revoluções políticas e industriais. No fim do século XVIII, essas novas ideias se combinam com tensões econômicas e sociais, produzindo explosões políticas. Nas 13 colônias britânicas na América do Norte, a insatisfação com impostos e com a falta de representação no parlamento britânico leva à Revolução Americana. A Declaração de Independência, de 1776, afirma que todos os homens são criados iguais e dotados de certos direitos inalienáveis, entre eles vida, liberdade e busca da felicidade. É um documento impregnado do espírito iluminista, ainda que, na prática, direitos sejam, por muito tempo, negados a mulheres, escravos e povos indígenas.
Pouco depois, na França, a combinação de crise econômica, desigualdade extrema e ideias revolucionárias leva a um levante ainda mais dramático. A Revolução Francesa derruba a monarquia, executa o rei, proclama direitos do cidadão, tenta remodelar a sociedade de cima a baixo. Há momentos de entusiasmo e esperança, mas também o período conhecido como terror, em que suspeitas e acusações levam milhares à guilhotina. Entre esperanças e horrores, uma mensagem fica: o poder não é mais visto como um dom imutável, ligado a uma linhagem ou vontade divina. Ele pode ser contestado, derrubado, refeito. O povo, enquanto conceito, torna-se um ator político. Enquanto as revoluções políticas sacodem o mundo, outra revolução, mais silenciosa e igualmente transformadora, acontece nas fábricas e oficinas, a Revolução Industrial. Na Inglaterra, invenções como a spinning jenny, o tiro mecânico e, sobretudo, o aperfeiçoamento da máquina a vapor mudam a forma como produzimos bens. Em vez de produção manual e artesanal, temos produção mecanizada. Uma única máquina substitui dezenas de trabalhadores em certas tarefas. O carvão substitui, em grande parte, a força humana, animal, da água e do vento. Cidades industriais crescem rapidamente. Pessoas deixam o campo e se aglomeram em bairros operários, muitas vezes sem saneamento adequado, em casas pequenas, escuras, úmidas. Jornadas de trabalho longuíssimas, salários baixos, trabalho infantil. O progresso técnico não é acompanhado, de imediato, por progresso social. Mas, com o tempo, surgem movimentos trabalhistas, sindicatos, leis de proteção ao trabalhador. A sociedade se vê obrigada a lidar com uma nova classe, o proletariado urbano. A própria ideia de questão social nasce desse contexto. Pensadores como Marx e Engels analisam o capitalismo industrial, criticam a exploração e propõem alternativas radicais. A Revolução Industrial se espalha para outros países da Europa, para os Estados Unidos, e muda tudo: transporte, comunicação, guerra, economia. Trens cortam continentes. Navios a vapor cruzam oceanos com mais rapidez. Telégrafos permitem mensagens quase instantâneas a distâncias antes impensáveis. A humanidade entra, assim, em uma espiral de mudanças cada vez mais rápidas. Se, por milênios, a vida de uma geração se parecia muito com a de seus pais e avós, agora cada geração vê um mundo diferente daquele em que nasceu. Ato 12. O mundo moderno, século XX. Chegamos ao século XX, um período de contrastes extremos. De um lado, avanços científicos e tecnológicos impressionantes, eletricidade disseminada, automóveis, aviões, rádio, cinema, antibióticos, vacinas, computadores. De outro, guerras de escala e destruição nunca antes vistas. Em 1914, o assassinato de um arquiduque em Sarajevo desencadeia uma reação em cadeia de alianças e declarações de guerra. A Primeira Guerra Mundial mergulha a Europa, e mais tarde o mundo, em uma carnificina sem precedentes. Trincheiras, metralhadoras, artilharia pesada, gás venenoso, tanques, todos esses instrumentos tornam o campo de batalha um lugar de horror contínuo. Milhões morrem por alguns quilômetros de lama. Quando a guerra termina, em 1918, a sensação é de trauma, perda e desorientação. Impérios caem, mapas são redesenhados. A Alemanha é punida com pesadas reparações e humilhação no Tratado de Versalhes. Em meio a essa devastação, ideias extremistas encontram terreno fértil. Na Rússia, a Revolução de 1917 derruba o czar e leva os bolcheviques ao poder. A União Soviética é formada, experimentando um modelo de economia planejada e partido único, com resultados mistos, rápida industrialização, mas também repressão brutal, fome em massa e purgas políticas sob o regime de Stalin. Nos anos 1930, a crise econômica global conhecida como Grande Depressão produz desemprego em massa e desespero em várias partes do mundo. Na Alemanha, esse cenário ajuda a facilitar a ascensão de Adolf Hitler e do Partido Nazista. Em nome da restauração do orgulho nacional e da construção de um império, o regime nazista instaura uma ditadura, persegue opositores e minorias, especialmente judeus, ciganos, pessoas com deficiência e outros grupos. Em 1939, a invasão da Polônia pela Alemanha desencadeia a Segunda Guerra Mundial. Em poucos anos, o conflito se espalha por praticamente todos os continentes. É uma guerra de tanques,
aviões, navios, submarinos, mas também uma guerra de ideologias e de crimes indescritíveis. O Holocausto, a tentativa sistemática de exterminar o povo judeu e outros grupos considerados indesejáveis pelos nazistas, revela um abismo moral profundo. Campos de concentração e extermínio são construídos para matar de forma industrializada. A brutalidade planejada, a frieza burocrática, chocam o mundo quando as evidências vêm à luz. No Pacífico, a guerra entre Japão e Estados Unidos culmina com o uso de 2 bombas atômicas, em Hiroshima e Nagasaki, em 1945. Em poucos segundos, as cidades são devastadas, dezenas de milhares de pessoas morrem instantaneamente, muitas outras sucumbem depois à radiação. A humanidade descobre que tem poder para destruir cidades inteiras com um único artefato. Quando a guerra termina, o mundo está exausto e traumatizado. Nasce a Organização das Nações Unidas, com a missão de promover a paz e a cooperação internacional. Mas logo uma nova tensão se instala, a Guerra Fria, entre Estados Unidos e União Soviética. Por décadas, o planeta vive sob a sombra da ameaça nuclear. Arsenais de bombas capazes de destruir a civilização são acumulados. Crises como a dos mísseis em Cuba, em 1962, colocam o mundo à beira de um conflito nuclear. Ao mesmo tempo, a competição leva a avanços tecnológicos, como a corrida espacial que culmina com a chegada do homem à Lua em 1969. Enquanto superpotências disputam influência, movimentos sociais florescem. Lutas por direitos civis, descolonização na África e na Ásia, questionamento de normas de gênero, movimentos estudantis, tudo isso transforma a paisagem política e cultural. No campo da saúde, antibióticos, vacinas e melhorias sanitárias aumentam dramaticamente a expectativa de vida em muitos países. No campo da tecnologia, computadores, inicialmente enormes e caríssimos, vão se tornando menores e mais acessíveis, abrindo caminho para uma revolução digital. O século XX encerra-se, assim, como um tempo de extremos, atrocidades e esperanças, destruição em massa e avanços científicos que salvam vidas, ditaduras brutais e conquistas democráticas. Ato 13. O mundo contemporâneo, de hoje até agora. Em 1991, a União Soviética se dissolve. A Guerra Fria termina, não com uma explosão, mas com um colapso gradual. Por um tempo, parece que a democracia liberal e a economia de mercado serão, inevitavelmente, o destino final de todas as sociedades. Alguns chegam a falar em fim da história. Mas a realidade logo mostra que a história não acaba. Novos conflitos surgem, novas tensões, novos desafios globais. Ao mesmo tempo, a internet, que começou como um projeto militar e depois acadêmico, se espalha pelo mundo. A criação da World Wide Web, por Tim Berners-Lee, no fim dos anos 1980, torna a navegação entre páginas algo intuitivo. Em poucos anos, milhões de pessoas estão conectadas. Em poucas décadas, bilhões. Computadores pessoais se tornam equipamentos domésticos comuns. Depois, smartphones colocam no bolso das pessoas mais poder de processamento do que aquele usado para mandar o homem à Lua. Redes sociais transformam cada indivíduo em potencial produtor de conteúdo, jornalista, comentarista, criador. Essa conectividade traz benefícios imensos: compartilhamento de conhecimento, colaboração global, acesso a cursos, comunicação instantânea com amigos e familiares em qualquer canto do planeta. Mas também traz riscos: desinformação, discursos de ódio, vício em telas, polarização. Enquanto a revolução digital muda a forma como pensamos, trabalhamos e nos relacionamos, outra revolução acontece no campo da inteligência artificial. Algoritmos capazes de reconhecer padrões em enormes quantidades de dados começam a dirigir carros, traduzir idiomas, sugerir músicas, diagnosticar doenças, jogar xadrez e Go em nível super-humano. Modelos de linguagem aprendem a conversar, escrever textos, responder perguntas, como o que você está ouvindo agora. Diante disso, surgem perguntas profundas. O que significa ser humano em um mundo onde máquinas podem imitar tantas tarefas cognitivas? Como garantir que a tecnologia seja usada para o bem? Como proteger privacidade, autonomia, dignidade? Paralelamente, a questão ambiental se torna urgente. Décadas de queima de combustíveis fósseis aumentaram a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, aquecendo o planeta. Derretimento de geleiras,
eventos climáticos extremos, elevação do nível do mar, perda de biodiversidade, todos esses sinais indicam que estamos alterando profundamente os sistemas naturais de que dependemos. Crises sanitárias, como a pandemia de Covid-19, mostram o quão conectados estamos. Um vírus que surge em uma parte do mundo espalha-se rapidamente por todos os continentes, interrompe economias, sobrecarrega sistemas de saúde, muda rotinas, provoca luto e incerteza em escala global. Ao mesmo tempo, a ciência responde com rapidez notável. Em menos de um ano, vacinas são desenvolvidas, testadas e distribuídas. É um feito sem precedentes, mostrando que, quando há cooperação e investimento, somos capazes de realizações extraordinárias. Vivemos, assim, em um tempo ambíguo. Nunca tivemos tanto conhecimento, tanta tecnologia, tantas possibilidades de comunicação e criação. Mas também nunca estivemos tão conscientes da fragilidade de nossos sistemas, das desigualdades, dos riscos que nós mesmos criamos. Ato 14. Reflexão e futuro. Agora, viajante, depois desse longo percurso, ainda acordado ou já meio sonolento, talvez você se pergunte: o que essa história toda nos diz sobre quem somos? Desde pequenos primatas nas árvores até humanos que lançam satélites e criam inteligências artificiais, fomos, em essência, seres que observam, aprendem, erram, tentam de novo, criam histórias sobre si mesmos. Somos, ao mesmo tempo, capazes de construir catedrais e campos de concentração, hospitais e campos de batalha, sinfonias e bombas. A história não é uma linha reta subindo sempre. Ela é feita de curvas, quedas, recuos, recomeços. Civilizações florescem e caem. Ideias brilhantes são esquecidas por séculos antes de serem redescobertas. Avanços técnicos podem ser usados tanto para curar quanto para ferir. O que parece constante é a capacidade humana de imaginar algo diferente do presente, um mundo mais justo, uma descoberta científica, uma obra de arte, uma música, uma tecnologia. Essa imaginação é a centelha que nos tirou das savanas e nos trouxe até as cidades, laboratórios, estúdios, fazendas, plataformas digitais. Ao mesmo tempo, carregamos limitações profundas. Medo, egoísmo, impulsos agressivos, preconceitos herdados. Cada geração precisa decidir o que fazer com suas luzes e sombras. O futuro é um território em branco, cheio de possibilidades. Talvez avancemos rumo a sociedades mais igualitárias, sustentáveis, pacíficas. Talvez enfrentemos crises graves, conflitos, colapsos ambientais. Talvez aconteçam ambas as coisas, em regiões diferentes, em momentos diferentes. O que podemos dizer, com alguma segurança, é que cada gesto conta. Cada escolha individual se soma às outras. Há, dentro da vastidão da história, um espaço íntimo, pequeno, mas real, em que cada pessoa decide como tratar o outro, que tipo de trabalho realizar, que ideias apoiar, que mundo alimentar com suas ações. E você, agora, deitado ou deitada, ouvindo essa narrativa longa, é parte dessa corrente. Seu corpo carrega genes moldados por milhões de anos de evolução. Sua mente carrega ideias absorvidas de pais, professores, amigos, livros, filmes, vídeos. Sua vida, por mais simples que pareça, é um elo nesse fio de continuidade que vai dos primeiros primatas até um futuro ainda desconhecido. Quando você fechar os olhos e adormecer, talvez seu cérebro continue, em sonhos, recombinando fragmentos dessa história com lembranças pessoais, medos, desejos. Talvez você caminhe por savanas imaginárias, atravesse cidades antigas, voe em naves espaciais rumo a planetas ainda não descobertos. De certa forma, é isso que fazemos desde sempre. Sonhamos com o que fomos, com o que somos, com o que poderíamos ser. A história da humanidade é, também, uma história de sonhos, de mitos, de ficções que criamos para dar sentido ao tempo, ao sofrimento e à beleza que nos cercam. Conclusão e despedida. E assim, viajante, chegamos ao fim desta jornada estendida pela história da humanidade. Caminhamos juntos desde as florestas do passado distante até as cidades e telas do presente, passando por fogueiras, campos, templos, guerras, revoluções e descobertas. Talvez você ainda esteja desperto, acompanhando cada palavra. Talvez já esteja com a mente em um estado de quase sono, em que as frases se misturam com imagens soltas. Ambos os estados são bem-vindos. Este roteiro foi feito para isso,
para ser uma companhia tranquila na fronteira entre a vigília e o sonho. Quando você dormir, lembre-se, mesmo que apenas de forma vaga, que faz parte de algo muito maior. A sua existência é um capítulo pequeno em uma história gigantesca, mas isso não a torna menos importante. Ao contrário, é justamente essa consciência de sermos pequenos, e ainda assim, capazes de significar algo, que torna a jornada humana tão especial. Obrigado por me acompanhar até aqui, viajante. Obrigado pelo tempo, pela atenção, pela confiança neste passeio longo pela história. Que o sono chegue leve, profundo, restaurador. Que, ao acordar, você se sinta um pouco mais conectado à corrente longa de seres humanos que vieram antes de nós e aos que virão depois. Boa noite, viajante do canal Vozes do Silêncio. Que a escuridão te envolva com delicadeza, que o repouso renove teu corpo e tua mente, e que a história continue, dentro de você, nos seus sonhos, e no mundo que você ajuda a construir, dia após dia.